Vamos falar nesse vídeo de hoje sobre o Manchester United. Amanhã tem jogão na Champions League, já no aquecimento aqui vai ter o United visitando o fortíssimo Bayern de Munique. Missão dura, até porque a fase do United não é nada boa. Para mim é a grande decepção desse início de temporada europeia, tanto pela janela, que foi decepcionante na minha opinião, quanto o desempenho e os resultados desse início de Premier League são muito ruins do United. Vamos começar falando aqui sobre o tamanho dessa decepção. A ESPN fez esse levantamento aqui, que o United atualmente é o elenco mais caro do mundo ao lado do Chelsea, mas acho que vale uma comparação aqui entre os dois rapidinho, porque o United tem um perfil de contratação bem diferente do Chelsea. O Chelsea está fazendo uma coisa totalmente fora do comum, que realmente está gastando muito dinheiro, mas está dividindo melhor entre vários jovens talentos. Então o objetivo do Chelsea hoje não é vencer, é basicamente montar o elenco ali, fazer uma peneira com vários jovens e ver quem daqui a 2, 3 anos pode dar frutos bons para o clube. Só que o United acho que já tem perfil de contratação de jogadores que chegariam para jogar e dar resultado, coisa que não está acontecendo. O elenco está passando por uma reformulação que está acontecendo de forma lenta. Se a gente vê a última escalação do United, a gente percebe isso, que vários jogadores que eu imaginei que já teriam ido embora, ter sido substituídos, ainda continuam lá, mas já vou chegar nesse assunto, porque esse é o pior início de Premier League do Manchester United, porque foram 3 derrotas nos primeiros 5 jogos, é a primeira vez que isso acontece. Então as críticas ao Ten Hag estão aumentando cada vez mais. Os jogos aqui foram o Wolves e o Forest, foram as 2 vitórias nesse período, e acabou perdendo para o Tottenham, para o Arsenal e para o Brighton. 3 jogos difíceis, mas assim, é meio complicado você perder os 3, nem para conseguir 2 empates ou uma vitória com um empate. Enfim, o Brighton, principalmente, por mais que seja um time muito bom, o United estava jogando em casa e na minha cabeça tinha que ter ganhado esse jogo sim, além do Tottenham e do Arsenal, que poderiam ter feito melhor, né? O desempenho como um todo é ruim, não são só os resultados. A defesa mesmo prova isso. É a pior defesa da Premier League, só atrás do Wolves e do Burnley. Tem aqui o Ananá na foto, mas até acho que, coitado, ele nem é o principal culpado. O United também está sofrendo com problemas de lesão. Uma possível explicação para essa oscilação de desempenho e início ruim é esse. O United é ao lado do Sheffield, o clube que mais teve que rodar o elenco. São 22 jogadores utilizados nessas 5 primeiras rodadas do campeonato inglês. Então, talvez uma explicação. Não me convence tanto assim. Acho que mesmo com esses problemas do desempenho poderia ter sido melhor. Mas esses são os desfalques, prováveis desfalques para o jogo de amanhã contra o Bayern. Tá aqui os desfalques do Bayern, mas o foco aqui vai ser o United. Então vamos ter aqui o Amrabat, que ainda nem estreou pelo clube, uma contratação que eu já vou falar, mas assim, já adianto que não me agrada. O Shaw e o Malacia, laterais esquerdos, não vão poder jogar. Quem jogou no último jogo contra o Brighton foi o Reguilhon, que inclusive se salvou, foi um dos poucos que se salvou na partida contra o Brighton. Acho que jogou até bem e superou bastante a expectativa da galera. O Mount também é uma dúvida para o jogo de amanhã, ninguém sabe se ele vai jogar ou não. Outra contratação que eu já acho bem questionável, mas vamos com calma, porque eu vou falar sobre as contratações no final do vídeo. O Varane é outro desfalque importante ao lado do Wan-Bissaka ali, que eram 2 jogadores muito importantes para a defesa do United na temporada passada. Então, além desses outros jogadores aqui que são jogadores de elenco, mas de qualquer forma fazem um pouco de falta, querendo ou não. O Gary Neville deu essa declaração ontem, dizendo que o Manchester United permitiu novamente que o treinador influenciasse as contratações, e essa é a minha preocupação para o clube. Então eu concordo em parte com ele, talvez não na essência, né, de botar a culpa em delegar para um treinador em si. Acho que isso pode até fazer sentido se o cara for bom e trazer resultado. A gente vê o Manchester City fazendo isso com o Guardiola e dá muito certo, mas o Ten Hag, por mais que eu esperasse que ele poderia fazer um trabalho melhor, a verdade é que ele não fez. Bem decepcionante o mercado do United, e até aqui o balanço das contratações do Ten Hag, né, desde que ele chegou no United, ainda não está contabilizado a do Amrabat, porque essa artezinha é antiga, mas dá para tirar algumas conclusões aqui, porque são perfis bem diferentes. Se a gente pegar aqui, por exemplo, Antony, Malacia e Lisandro Martinez, são 3 jogadores muito jovens que provavelmente só devem atingir o seu auge e poder serem titulares unânimes da equipe daqui a 2 ou 3 temporadas, como o Chelsea está fazendo. Só que outros jogadores como Casemiro, como Onaná e como Mason Mount são jogadores que têm que aproveitar o auge deles agora. Então, meio que enquanto o
a curva do Casemiro tá aqui e ele vai descendo aos poucos, o Antony faz ao contrário, né? Ele vai subindo com o tempo. Então, na minha cabeça, não faz muito sentido essa lógica. Aqui também não está contabilizada a contratação do Højlund, atacante que chegou por 70 milhões de euros para ser o centroavante titular da equipe, até porque o atacante que vinha sendo titular era o Martial, que é um jogador de um nível bem mais baixo. Então, o Højlund chega para ser titular, querendo ou não, muito jovem ainda. Eu pensei muito quando foi oficializado que eles poderiam ter ido atrás do Gonçalo Ramos, que para mim é um atacante que já está aprovado, já fez boa Champions League no ano passado, fez muito boa Copa do Mundo pelo time de Portugal e acabou indo para o PSG por um valor bem parecido que o Haaland, um jogador que eu vejo mais potencial, acompanhei mais, é verdade, do que o Haaland, mas também já está mais pronto, já está mais testado, seria um investimento bem mais certeiro para um cara que vai ter um futuro brilhante, mas já ajudaria logo de cara o Højlund, por mais que tenha até feito um gol que foi anulado contra o Brighton, não acho que vai entregar seus 20 gols na temporada, não acho que ele vai chegar numa marca nem de 15, mas enfim. Outra notícia ruim é que o Bayern de Munique vai ser o próximo jogo na Champions League, já começa na Alemanha e o Bayern é detentor aqui, como diz esse levantamento, do melhor retrospecto de fase de grupo da Champions League com 34 jogos de invencibilidade, então as notícias não são nadinha animadoras. Ainda falando do elenco, né, em comparação com o Bayern, esse aqui é o provável Bayern de Munique para enfrentar o United de amanhã, com os dois grandes desfalques ali sendo o goleiro e o lateral, né? O Trash vai jogar porque o Neuer ainda não está disponível e o Laimer deve jogar improvisado ali na lateral, ele que é meia de origem, mas é uma nova contratação, nem acho que seja o pior dos mundos. Mas de resto ali o time, para mim, do Bayern é um dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma, porque o Pamecano, Kim Min-jae e Davies é uma excelente defesa, com Goretzka e Kimmich, que para mim são a melhor dupla de volante do mundo. Podem dizer nos comentários se vocês acham que tem alguma melhor, mas acho que não. Se os dois estiverem muito bem, para mim, são os melhores do mundo. Com Miller, Sané, Gnabry e Harry Kane no ataque. Então, realmente, um ataque avassalador. O Thomas Tuchel está começando a temporada agora, ainda não está no seu melhor momento no Bayern. Está começando a voltar a jogar bem, finalmente, agora. Mas, mesmo assim, é um time que tem muito mais qualidade do que o United. Se a gente pegar aqui o time que entrou em campo contra o Brighton, esses aqui são os 11. E tem jogadores aqui como, por exemplo, Lindelof, McTominay, o próprio Højlund, que, na minha opinião, já poderiam ter... Não fazem jus a serem titulares do United, levando em consideração do Højlund, o preço que foi pago, e levando em consideração o McTominay e o Lindelof, que são jogadores de um nível bem mais baixo, que acho que poderiam já ter sido substituídos nessa renovação que está sendo bem mais lenta do que aparenta, né? O próprio Eriksen acho que é um jogador que pode ser muitas vezes útil, mas assim, levando em consideração que a contratação para o lugar dele foi um arrabate e ainda tem o Mason Mount que foi pago mais de 60, 70 milhões de euros nele, na minha cabeça o United poderia ter feito o mercado de segundo volante ali muito melhor, pegado esses 70, juntado com os 20, pegado um volante ali de 100 milhões de euros, um pouco menos, 90, enfim, e pegado um cara para ser unânime ao lado do Casemiro e tornaria o time muito mais forte para brigar por todas as competições, mas não foi essa opção feita. Acho que a responsabilidade nesse sentido é do Ten Hag, que ele que foi delegado esse papel de guiar o United no mercado de transferências e acabou decepcionando, a verdade é essa. Deixem nos comentários o que vocês acham que é o principal culpado dessa situação e o palpite para o jogo de amanhã. Quem vocês acham que leva Bayern ou o United consegue surpreender lá na Allianz Arena. É isso, não esquece de deixar o like se você assistiu até aqui, se inscrever no canal, compartilhar para dar aquela moral. Vou ficando por aqui, obrigado pela audiência, valeu, falou.